E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Não existe vida, não existe país, não existe nada sem a gente considerar o espaço. A gente não existe no vácuo, no abstrato. Nós estamos aqui num lugar, aqui é o seu estúdio, ele tem essas características, ele tem esse espaço. Tem esse bairro que eu tô. Tem esse bairro, que tem essa portaria. Tem a portaria que é um absurdo. Impossível nesse de horário entrar ainda, aqui. né? Não, Você assim, ficou concorrendo com os deliveries de comida. Não, com todos, com tudo. Não dá pra entrar aqui nunca, mas... Então, isso é uma realidade geográfica, entendeu? Isso é dado. Aí você fala assim, não, a gente pode mudar isso. Como é que muda? Bom, como é que chega aqui? Bom, tem poucos caminhos pra chegar aqui. Exato. Tem trânsito, porque a funila é estreito, não tem outro espaço. Então, a geopolítica, imagina falar isso de um país inteiro. Ela vai dar as bases, as fundações sobre qual o nosso país foi construído. E por que ele seguiu para certos lados e não para outros. Vários desses obstáculos ou dessas realidades são puramente geográficas. Então, eu vou contar a expansão do nosso território, eu vou contar esses desafios, vou contar as brigas que houveram na região, vou contar onde nós estamos colocados no mundo, quais são os imperativos geopolíticos, eu vou explicar cada um deles e, assim, essa é a parte mais interessante, porque todos os países têm imperativos. Imperativos geopolíticos. O que é um imperativo? Uma coisa que você precisa ter para sobreviver, para dar certo e para crescer. Então, esses imperativos existem no Brasil, cada país tem o seu, de acordo com a sua realidade, com as suas características. Eu vou explicar esses imperativos e depois eu vou chegar numa parte, no final eu quero falar da coisa mais contemporânea, assim, atual. Quais são os desafios e as vantagens que nós temos? Quais são as nossas vantagens competitivas? O que a gente faz melhor, ou pode fazer melhor, ou está melhor posicionado de acordo com a nossa geografia para fazer? E o que a gente tem de problema? Tá. A geopolítica, ela abrange quais áreas? Geografia, estudo da política, e a movimentação dos povos, o nome, né? Geopolítica. Geografia mais política. Certo. E aí, na verdade, ela é uma teoria de explicação baseada na geografia, com uma explicação causal histórica. Então, você parte da premissa geográfica para explicar a história daquele lugar, aquele país. E por isso que aí a gente entra na pergunta inicial. Pô, mas a geopolítica prevê as coisas? Como você consegue, num feixe de várias possibilidades, descartar algumas e ver a possibilidade de acontecer mais essa ou essa alternativa? Então, para os geopolíticos, a geopolítica é a melhor ferramenta de previsibilidade ou de indicar o que vai acontecer. Ela retira vários elementos humanos. Certo. Então, por exemplo, Putin. Qual é a personalidade do Putin? A geopolítica não quer saber disso. Não é importante o indivíduo. Não. Por quê? O que é importante? O ambiente, o contexto, onde você está inserido. O contexto te força a agir de certas maneiras. E você não consegue vencer essas imposições da geografia, essas imposições da realidade. A realidade te limita, ela diz que, esse espaço tem tal tamanho, não dá para você fazer aqui dentro um campo de futebol oficial, não dá. Então, você não pode. O clima, a roupa que você vai usar, né, por causa do clima, a claridade, vizinhos, os seus vizinhos, qual é o barulho? Você quer fazer aqui uma boate? Não vai dar, porque não dá, por causa do vizinho. Então, religião... 1 milhão de coisas vão determinar o que você pode ou não fazer. E elas estão ligadas com a geografia. Aí tem uma discussão muito interessante que, como a geografia não muda, você consegue prever os movimentos. Aí você vai falar, pô, não muda. E eu já falei isso nas outras 2 vezes que eu tive aqui, né? Ela muda, mas é muito raro dela mudar. Ela por si só. A geografia não sai mudando assim, tipo, esse é o mapa do mundo desde que a gente conhece o mundo. Ele não está toda hora mudando. Tem coisas acontecendo? Tem. Na primeira vez que eu venho aqui, na primeira aula que eu falei sobre geopolítica geral, eu falei que o Ártico está derretendo. Exato. E ele está. E está mudando a geografia. Exato. Porque está abrindo uma nova rota de navegação aqui, que é esse pontilhado aqui, inclusive.
Tá abrindo aí essa nova rota que vai conectar, através do Ártico, você vai conseguir chegar na Ásia para a Europa de uma maneira muito mais curta. Isso é uma mudança. Além dessas mudanças que elas raramente acontecem, o que a gente pode ter? Tecnologia. Isso. A tecnologia é capaz de alterar a nossa relação com o espaço, com a geografia. Seja por transporte, seja por velocidade, seja por o mundo digital. Né? Quantas pessoas estão assistindo a gente em qualquer lugar do mundo agora, aqui, e não poderia acontecer isso antes. Você tem outras mudanças de você construir ou alterar a geografia fisicamente. Então, se construir o canal de Suez ou o canal do Panamá, são obras de engenharia do homem alterando pontes, a geografia. Pontes, mudando o curso de rios, transposição do rio, como o do São Francisco no Brasil. Vamos falar disso depois. Então, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. E aí, a gente entra numa discussão bastante problemática que incomoda as pessoas que não estão acostumadas a debater ou ouvir falar de geopolítica, porque não é um assunto comum. E esse é um ponto interessante. Por que não é comum, Vilela? A geopolítica ela não é acessível a todo mundo. Eu, felizmente, estou ajudando as pessoas a compreenderem com o canal de geopolítica que é o maior do Brasil hoje. E se tem um interesse grande das pessoas assistirem, é porque existe essa lacuna. Isso. Porque ninguém nunca contou para elas, ou nunca explicou a vida, o mundo, com essa ótica. E aí tem um problema que as pessoas que não estão acostumadas a ver isso falam assim, não, mas peraí, mas você está dizendo que a geografia não muda? Então você tá me trazendo uma teoria determinista. Exato. Ou seja, você já está dizendo o que vai acontecer e a gente não vai mudar isso. E essa é uma das visões das críticas e de um grupo na geopolítica que também não é crítico, mas que apoia e que aceita e fala assim, olha, a geopolítica é sim determinista. Ela tá meio que estabelecido o que vai acontecer. Muita gente não gosta por isso. E aí tem uma outra turma, outros pensadores que acham que a geografia ou a geopolítica é possibilista. Que você pode coisas. Que vai dizer o seguinte, na verdade o entorno, o contexto, o lugar não faz quem você é. Você tem poder de impactar o contexto. Como a gente acabou de falar, tecnologia ou várias outras coisas aqui que a gente pode mudar a nossa realidade geográfica ou do ambiente. O Japão de muitas maneiras. Tá preso numa ilha pequena e, no entanto, ele criou várias coisas que expandiram, né, as possibilidades deles, né? E aí as pessoas me perguntam assim, e aí, mas você é determinista ou possibilista? Exato. E a resposta esse não é o ponto da geopolítica. Ela não é tomar um lado, ela é simplesmente reconhecer que existe um fator ou fatores e elementos que são estruturais muito básicos que você não pode ignorar eles. Não pode fingir que eles não existem, independente de você achar que eles vão determinar tudo ou não.